O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar líder nas exportações mundiais de grãos na safra 2023-2024, com 155 milhões de toneladas entre soja, milho e trigo. É o que aponta com exclusividade um levantamento feito pela Cogo Inteligência Agronegócio. E quem está aqui para detalhar melhor os dados deste levantamento é o consultor em agronegócio, o Carlos Cogo. Carlos, obrigada aqui por nos atender mais uma vez no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos prestigiam e mostrando esse estudo da consultoria aí exclusivo para o Canal Rural. Isso, Cogo, antes de começar a entender os motivos que devem levar o Brasil à liderança nos embarques, a gente vai mostrar aqui uma arte que preparamos com o ranking, com a estimativa dos maiores exportadores de grãos na próxima safra. E os Estados Unidos, eles caem para a segunda colocação e a Argentina retoma o terceiro lugar, não é isso? Perfeitamente. A arte vai nos mostrar, então, uma projeção para o Brasil exportar mais de 156 milhões de toneladas de grãos. Lembrando, para que fique claro o levantamento para todos, envolve todos os grãos, todos os cereais, aí, por exemplo, os grandes cereais, milho, trigo, os demais, sorgo, etc. E nas oleaginosas também, a soja, a canola, girassol, etc. Então aparece Brasil com 156 milhões, o Brasil exportaria no ano que vem, isso referendado aqui pelos dados da consultoria, 96 milhões e meio de toneladas de soja, 55 milhões de milho e mais 3 milhões e meio de toneladas de trigo e mais alguns grãos aí também coadjuvantes, como é o caso do próprio arroz. Os Estados Unidos é um país que já não avança em exportações nesses últimos 10 anos. Aqui nós estamos mirando os últimos 10 anos. A exportação de soja não avança, a exportação de milho não avança e a exportação de trigo, que ainda é elevada, também não avança. Aqui explicando rapidamente, um país que já não tem mais fronteiras agrícolas e que já tem uma produtividade no topo, então não tem mais como buscar ganho de área e nem como buscar ganho de produtividade. E por fim, a Argentina, que retoma a sua posição de terceiro maior exportador de grãos do mundo, o ano passado, todo mundo sabe, está vindo agora na safra 22-23, de uma quebra histórica, maior seca em 100 anos, o país vai exportar nessa safra menos de 40 milhões de toneladas, normalmente exporta 60, um agroexportador nato, exporta com muita força soja, milho e também trigo, além de vários outros grãos como girassol e sorgo. Como é que o país consegue sustentar essa posição, Um questionamento que a gente faz. Está na terceira posição, mesmo com todas as intempéries climáticas que eles passaram, Com o cenário de quebra da safra atual e ainda assim na terceira posição. Lembrando que a relação de produção de grãos e habitantes da Argentina é muito alta, Nós temos no Brasil hoje mais ou menos um pouco mais de 1 tonelada para cada habitante. Então 1,2, 1,3. Os argentinos têm algo como 2,5 toneladas de grãos produzidas por habitante. Então, isso já, por si só, já explica um país agroexportador, 44 milhões de habitantes, e uma safra que deve ficar nessa próxima temporada em 138 milhões de toneladas. Então, proporcionalmente, realmente, eles têm uma sobra superior aos Estados Unidos e ao próprio Brasil. Mas isso em termos proporcionais, em termos absolutos, o Brasil assume a ponta. Agora falando do Brasil, Qual que é o volume a ser embarcado, E quais os destaques entre os cereais e oleaginosas? O Brasil vem crescendo muito realmente, lembrando que no caso do milho, nós assumimos, vai ser esse ano, a liderança das exportações globais, terceiro maior produtor do mundo, vamos se tornar o maior produtor do mundo, porque o Brasil tem, na segunda safra, uma capacidade muito grande de expansão sem abertura de novas áreas, aproveitando as áreas de soja plantadas no verão. No caso da soja, que é o carro-chefe da liderança das exportações e que justifica toda essa expansão junto com o milho, a soja, o Brasil já é o maior exportador, já é o maior produtor e continua avançando. E o motivo disso, ao contrário dos Estados Unidos, nós avançamos em área de grãos anualmente 2,3% ao ano, em produtividade 3,1%, e a nossa produção de grãos avança 5,5% ao ano. Então, esse crescimento brasileiro ele está justificado num aumento de área
de produtividade de produção, coisa que quase nenhum dos nossos concorrentes tem condições de nos bater nesse momento. Ou seja, crescendo em produtividade e crescendo em área. Você já falou que, né, soja a gente já é líder de exportação. Agora, dá para a gente afirmar que a gente vai se consolidar na liderança das exportações no geral? Dá sim, Priscila, porque esse movimento, ele na verdade, ele já começou no ano passado. A consultoria entendeu que não era um momento oportuno, à medida que Estados Unidos vem de uma quebra de safra, e não seria ok, né? Não seria correto comparar a liderança brasileira num ano de quebra nos Estados Unidos. Agora não, nós estamos projetando 23, 24, que é um ano que não deve haver quebra de safra nos Estados Unidos, provavelmente uma safra grande no Brasil também. Então agora a gente nota realmente uma consolidação da posição brasileira, à medida que nós vamos continuar expandindo a nossa produção. Ela atende totalmente a demanda interna e ainda abastece em torno de mais 800 milhões de pessoas no planeta. Então a gente vai sim continuar crescendo, justamente pelo fato de termos aí ainda 156 milhões de hectares que estão ocupados com pastagens, fora de florestas agrícolas, matas nativas, áreas indígenas, que podem ser convertidos gradualmente para grãos, como vem acontecendo nos últimos anos. E nos últimos 10 anos, o Brasil converteu 22 milhões de hectares de pastagens em áreas agrícolas para produzir grãos. E a gente tem mais uma arte, né, Kogo, para você exemplificar aqui, para a gente mostrar para os nossos telespectadores aqui a avaliação desses números? Perfeitamente. Essa segunda arte, ela mostra o CAGR, né, o crescimento, taxa real composta de crescimento. O mundo cresce em média aí 2,9%, 3% ao ano em termos de comércio global de todos os grãos. O Brasil, então, vai avançando em uma taxa de 6,6%. É mais do que o dobro da média global, ou seja, nós estamos muito provavelmente atendendo novos mercados e também abocanhando mercados que não estão sendo atendidos pelos concorrentes. Aí leia-se, por exemplo, Estados Unidos com 0,2%, significa que realmente não vem mais crescendo, vem crescendo marginalmente. Outros crescem, vale a pena comentar. Argentina, porque pelo que já foi comentado, a Rússia, muito em cima de trigo e milho, cereais de inverno, né? Mas muito em cima do seu mercado regional do leste europeu. E outro destaque que pode aparecer para quem está olhando aí, como China, por exemplo, a base chinesa ela é muito pequena. A China tem um avanço rápido, mas exporta aí coisa de 3 milhões de toneladas. O mesmo o Cazaquistão cresce muito, mas exporta só trigo e cevada e tem uma produção e uma exportação aí da casa só de 15, 16 milhões de toneladas. Então, em volume, em peso, com potência, realmente o Brasil vai continuar na frente com toda certeza e talvez vá ainda alargar a sua distância em relação aos concorrentes. Vou usar aqui um verbo seu para a gente finalizar essa entrevista. Bora abocanhar novos mercados, então, né, Kogo? Isso aí. Bora abocanhar novos mercados. Para frente. Para frente, Brasil, Kogo. bora, viva o agro. Obrigada, viu, Kogo, mais uma vez pela sua participação. Uma excelente quarta-feira para você. Boa tarde a todos.